Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 16 de junho. O embate entre Raquel e Heleninha finalmente acontece, e é tão intenso quanto esperado. As duas se encontram no samba, ambas impulsionadas por mágoas profundas e um ciúme velado que há muito tempo fermenta sob a superfície. Heleninha, já visivelmente alterada, encara Raquel com os olhos marejados de frustração. Raquel tenta manter a compostura, mas o desconforto é evidente. As pessoas ao redor percebem que o clima pesou. Você nunca teve nada com ele, Heleninha. Acha mesmo que ele ficou comigo por pena? Provoca Raquel, com um misto de dor e firmeza. Heleninha retruca. Você se meteu onde não foi chamada. Mas eu já devia imaginar. Você sempre chega onde não te esperam. O silêncio em volta parece estrondoso. A tensão entre elas é cortante e todos se afastam, como se estivessem presenciando algo íntimo demais. Celina tenta intervir, mas ambas estão irredutíveis. Raquel se retira, visivelmente abalada, enquanto Heleninha, aos prantos, é amparada por Eugênio, que presencia o descontrole emocional da filha. No dia seguinte, Esteban faz uma surpresa a Celina. Convida-a para uma viagem à Espanha, onde pretende apresentar uma nova galeria interessada em suas obras. A proposta é profissional, mas o olhar dele deixa claro que há mais por trás do convite. Celina, dividida entre a empolgação e a dúvida, agradece com um sorriso discreto. Preciso pensar com calma, Esteban. É uma oportunidade linda, mas não posso esquecer tudo que tenho aqui. Ele entende, mas a esperança nos olhos dele é evidente. Enquanto isso, Odete, ao saber da possível viagem, lança um olhar enciumado e faz anotações mentais. Nem pense que vai escapar de mim tão fácil, Celina, sussurra para si mesma. Lucimar, por sua vez, vive uma manhã de arrependimento. Depois de ceder aos encantos de Vasco, ela acorda com a sensação de que cometeu um erro. Observa o homem ainda dormindo e balança a cabeça, decepcionada consigo mesma. De novo, Lucimar? É sempre o mesmo enredo, murmura ao se vestir silenciosamente para sair. No café com a amiga Aldeide, ela desabafa. A gente se engana achando que eles mudam, né? Mas homem que joga a pensão do filho não vira pai só porque passa a noite com a gente. Aldeide, sempre prática, responde, deixa esse traste pra lá, Lucimar. Vai arrumar coisa melhor. Se não for homem, que seja um bom par de sapatos. No hospital, Renato ouve do médico aquilo que já suspeitava. Precisa mudar completamente seu estilo de vida. Se continuar nesse ritmo, não é só um desmaio que vai te derrubar, Renato, diz o profissional, com voz firme. Leila, ao lado dele, escuta tudo em silêncio, visivelmente preocupada. Quando o médico sai, ela o encara. Tá vendo? Não adianta ganhar prêmio se não tiver saúde para comemorar. Renato tenta sorrir, mas sente o peso da cobrança e do próprio corpo. Ainda debilitado, ele decide que vai começar a se cuidar. Pelo menos é o que promete naquele momento. Heleninha, ao descobrir que Odete foi até o consultório de Ana para questionar seu tratamento, explode. Vai até a casa da mãe e a confronta com uma fúria que há tempos não deixava sair. Você invadiu meu tratamento. Não é suficiente controlar minha vida? Agora quer mexer na única coisa que ainda me resta? Odete, com frieza, rebate. Estou apenas tentando garantir que você receba o melhor. Ana não me parece a terapeuta certa. A filha grita. Você não é médica, mãe. Você é o problema. Eugênio escuta tudo da escada, mas decide não intervir. Já percebeu que certas feridas precisam ser abertas para cicatrizar de verdade. Renato recebe alta e vai direto para casa, com a promessa de descanso absoluto. Ao chegar, é surpreendido por Marco Aurélio, que lhe entrega um relógio de presente, como gesto de recomeço. Um lembrete para você controlar o tempo. E não deixar o tempo controlar você, diz o empresário. Renato sorri, agradecido, mas seu olhar revela que ainda guarda mágoas, não só do amigo, mas também de si mesmo. Ainda assim, ele agradece. Afinal, está vivo, e isso já é um bom começo. Consuelo, por sua vez, resolve estender a mão a Vasco. Percebe que, por mais falho que ele seja, o homem está tentando mudar, ou ao menos está disposto a ouvir. Ela o ajuda a organizar seus planos de vida, procurar emprego, resolver a questão da pensão, quem sabe,
reconstruir sua relação com o filho. Mas não pense que vou passar a mão na sua cabeça. Tô te ajudando porque alguém precisa fazer isso direito, diz ela com a firmeza que lhe é característica. Enquanto isso, Afonso convida Maria de Fátima para acompanhá-lo à exposição de Celina. A jovem, que já estava contando com esse convite, finge surpresa e alegria. Eu adoraria. Vai ser lindo te apoiar em algo tão importante, responde, já calculando os próximos passos. Do outro lado da cidade, Odete também se organiza para o evento. Decide levar Walter, seu velho amigo e parceiro de negócios, com a desculpa de prestigiar Celina, mas com intenções bem menos inocentes. Quero que ele veja como ela está se saindo, e onde posso derrubar, diz, enquanto escolhe o vestido. A noite da exposição chega. Celina está radiante, vestida de branco, sendo cumprimentada por todos os presentes. Esteban a acompanha com orgulho e um toque de vaidade. Maria de Fátima chega com Afonso e não perde tempo. Provoca Solange com pequenos gestos, toques sutis no braço dele, sorrisos exagerados, elogios que beiram flerte. Solange observa tudo em silêncio, tentando manter a postura, mas por dentro está em chamas. Quando Afonso se vira para cumprimentar um jornalista, Maria de Fátima se aproxima dela e dispara com doçura envenenada: "Você está linda, Solange." Uma pena que nem todo mundo saiba valorizar isso. Solange revira os olhos e se afasta, decidida a não cair na provocação, por enquanto. Odete chega à exposição e logo percebe o sucesso da irmã. As obras de Celina estão sendo elogiadas, jornalistas a cercam, Esteban não esconde a admiração. Odete disfarça a irritação com um sorriso, mas Walter percebe o incômodo. "Está difícil aceitar que sua irmã brilhe mais do que você, hein?" provoca, rindo baixinho. Odete sussurra: "Ela pode brilhar por uma noite. Mas eu sou o sol." No fim da noite, Celina discursa, emocionada, agradecendo a todos pela presença. Aplausos. Maria de Fátima, então, aproxima-se discretamente de Esteban e elogia uma das obras. Esteban agradece, mas percebe que há algo forçado em sua admiração. Celina, atenta, observa de longe. Eugênio, que não desgrudou os olhos de Maria de Fátima a noite inteira, comenta com a esposa: "Ela está sempre 2 passos à frente. E sempre com uma intenção." Celina apenas confirma: "Sim." Mas uma hora ela tropeça. A noite termina com Solange indo embora sozinha, abalada com o que viu. Maria de Fátima comemora discretamente, sentindo que está mais próxima do que nunca de conquistar Afonso. No entanto, o que ela ainda não percebeu é que seu jogo está sendo observado de todos os lados, e nem todos vão permitir que ela vença. Terça-feira, 17 de junho. Odete encontrou Celina na galeria, poucos minutos após a exposição de sucesso que a irmã protagonizara. Ela se aproximou com o lábio curvado num sorriso que misturava admiração e provocação. "Belas obras hoje, Celina. Deve estar satisfeita." Celina, ainda vibrando de emoção, respondeu verdadeira: "Foi um grande dia, sim. Obrigada por ter vindo." Mas Odete estava aí para cutucar. "Interessante ver sua exposição aqui. Só espero que não pense que toda essa popularidade vai durar." Celina franziu a testa. "Você quer me derrubar ou me empurrar pro alto, Odete?" A provocação era severa, e a silhueta de Odete permaneceu impassível, enquanto ela retirava um papel do bolso. "Bom, vamos ver até onde chega sua estrela." A chamada era clara. Odete intentava testar limites. No restaurante, Sardinha observava Solange e Renato durante o expediente. Havia algo de diferente no clima entre eles, uma tensão leve acompanhada por sorrisos cúmplices. Em certo momento, ele se aproximou dos dois, fingindo buscar um afastamento. Manteve-se quieto, mas bem atento. Sabia que sempre há mais por trás do que se vê, e parecia ter captado uma mudança no ambiente de trabalho. Enquanto isso, Maria de Fátima buscava Raquel na cozinha do restaurante para contar sua grande novidade. "Mãe, quero que saiba que estou namorando com Afonso", disse, com uma voz cuidadosa, como se testasse a reação. Raquel parou o que fazia e olhou para a filha. Surpresa. Seus olhos transitaram entre expectativa e receio. Maria de Fátima estava revelando algo que poderia abalar o pouco que as duas ainda tinham. Raquel engoliu em seco, tentando manter a postura. "Parabéns, minha filha", respondeu com suavidade contida. Maria de Fátima sorriu aliviada. Finalmente, o segredo contido expandia-se. Poucos dias depois, Laís estava na pousada com Sarita, quando ouviu a buzina de um carro.
Ao se aproximar da varanda, viu Marco Aurélio chegando para ver a menina. "O que faz aqui?" perguntou ela, tensa. Ele sorriu. "Sério, vim ver minha filha, Laís. Sarita precisa de mim." A surpresa dela foi evidente, o ex-marido querendo retomar a presença na vida da filha. Marco Aurélio entrou com rapidez, deixando o ambiente carregado de emoção e expectativa. Num outro cenário, César, que já havia começado a se distanciar de Maria de Fátima por segredos e desconfianças mútuas, fez algo drástico: sacou uma quantia da conta dela. Quando Maria descobriu as movimentações, ficou perplexa. Como alguém de quem ela desconfiava, já não era de estranhar, mas ainda assim asterisco entrou no território da posse. A investigação que se seguia deixava cada centavo distante e suspeito, e as cordas de confiança entre eles se tensionavam mais uma vez. Laís, ainda confusa com o recente interesse de Marco Aurélio pela guarda de Sarita, foi atrás de Raquel em seu restaurante por ajuda. "Mãe, preciso de conselhos. O Marco quer assumir de novo a guarda da menina. Eu não sei mais o que fazer." Raquel deu um suspiro e passou a mão no cabelo, bem decidida. "Você quer o quê, Laís?" perguntou de volta. A filha hesitou, mas confirmou: "Quero que ele assuma sim, se for o melhor. Mas não quero ficar sozinha nessa." Raquel concordou com o olhar. "Você não está sozinha. Vamos sentar com ele, ouvir o que ele quer e decidir juntas." Nesse clima de transições, Renato apareceu diante da equipe da Tomorrow em clima formal. "Como já foi informado, estarei de licença por uns dias." Durante esse período, Solange assume a diretoria interina da Tomorrow. Ele fez um gesto de apoio a Solange, que sorriu confiante diante dos colegas. A mudança trouxe uma aura diferente ao ambiente. Solange se interrompeu, incumbida do papel de liderança. Sardinha foi o primeiro a aplaudir discretamente. Os outros, surpresos e otimistas, também demonstravam expectativa. Porém, a grande virada ocorreu quando Marco Aurélio soube oficialmente que Maria de Fátima era filha de Raquel. Ele a chamou em seu escritório, acompanhado de Laís, e disse com tom sério: "Maria de Fátima, já descobri algo importante. Você é filha da Raquel." Ela ficou branca. "Como?" Ele explicou que cruzara dados para organizar a guarda de Sarita e percebeu a coincidência do sobrenome. Por fim, confirmou com a própria Raquel. A verdade veio à tona. Ele prosseguiu: "Eu quero que você vá comigo a Paraty, na casa da Laís, para apresentar Sarita à família. Será bom mostrar nossas origens, certo?" Maria se manteve calada por alguns segundos, depois concordou com determinação: "Eu vou." No fim do dia, Solange e Renato se encontraram e acabaram cedendo à tensão emocional que vinha crescendo entre eles. A amizade se transformou num beijo afetado pelo adoecimento recente de Renato. Ninguém dirigiu os olhares mais do que eles. Sabiam que a troca era tanto reconfortante quanto perigosa. Saiu suave, cúmplice, mas era mais forte do que ambos já admitiam. Finalmente, Marco Aurélio conversou com Maria de Fátima sobre suas intenções. Chamou-a a seu escritório depois do expediente e foi direto ao ponto: "Quero que você me ajude a cuidar de Sarita e a estabelecer essa nova fase da família. Preciso que me acompanhe a Paraty, que se aproxime da minha filha e que esteja presente nos momentos importantes." Maria, ainda em choque com a revelação, entendeu o pedido. Ele terminou dizendo: "Eu preciso de alguém que confie, que tenha inteligência e boa imagem. Você está pronta?" Ela sentiu na voz dele a seriedade e a expectativa. Após um momento de silêncio, ela respondeu: "Sim, estou pronta." A noite terminou com Maria de Fátima encarando o horizonte. Sabia que a proposta mudaria sua vida, sua relação com Raquel e a sua própria história. Quarta-feira, 18 de junho. Na sala envidraçada do hotel, Maria de Fátima cruzava as pernas com elegância e encarava Marco Aurélio com um leve sorriso. O executivo havia acabado de expor seus planos. Precisava de ajuda para se aproximar de Laís e conquistar a guarda de Sarita. Fátima, que nunca dava ponto sem nó, ouviu tudo com calma e, ao final, soltou com voz firme: "Eu vou te ajudar, Marco Aurélio. Mas você vai me dever um favor." Ele arqueou a sobrancelha, surpreso, mas ao mesmo tempo intrigado. Sabia que esse pedido vinha com juros. "Que tipo de favor?" "Ainda não sei", respondeu ela, levantando-se com leveza. "Mas vou saber na hora certa." Enquanto esse pacto velado era selado entre ambição e conveniência, Eunice e Ivan viviam mais uma de suas conversas atravessadas sobre Bartolomeu. No apartamento, ela esbravejava ao ler uma carta do irmão,
que anunciava o novo emprego como corretor de seguros. É uma vergonha. Um homem como Bartolomeu, aceitando qualquer bico. Ele já foi empresário. Ivan, empresário. Ivan tentou contemporizar. E daí? Pelo menos está tentando. É trabalho honesto. Mas Eunice não queria ouvir. Isso é decadência. E você ainda defende esse tipo de recomeço? Vai ver que ele acaba vendendo seguro aqui no nosso prédio. Ivan fechou o jornal, respirou fundo e encerrou a conversa com um olhar cansado. Sabia que discutir com Eunice era como falar com uma porta trancada. Na casa de Raquel, a tensão também crescia. Maria de Fátima andava com um ar mais misterioso, e Raquel começava a desconfiar de que César ainda estivesse rondando a filha. Depois de ligar para o número antigo dele e descobrir que a linha havia sido desativada, Raquel decidiu encarar o problema de frente. Encontrou César na saída do prédio comercial, onde ele mantinha um pequeno escritório, e foi direta. Se você estiver seguindo minha filha de novo, César, eu juro que te denuncio. Ele empalideceu. Raquel, você está se confundindo. Eu não faço ideia do que está falando. Mas ela não recuou. Eu conheço seu tipo. Se descobrir qualquer coisa, eu mesma te derrubo. Ela saiu sem esperar resposta, deixando-o sem reação. Na Tomorrow, Heleninha visitava Renato para levar alguns papéis e aproveitou para conversar sobre Bartolomeu. Eu sei que você não confia nele. Mas se for mesmo verdade que ele quer mudar de vida, por que você não faz uma entrevista de emprego com ele? Renato olhou surpreso. Entrevistar Bartolomeu? Pelo menos você vê com seus próprios olhos. Decide com base no que ele tem a dizer, não com base no passado. Renato permaneceu em silêncio. Era uma sugestão razoável, e vindo de Heleninha, mais difícil de ignorar. Enquanto isso, na pousada em Paraty, Laís havia deixado um bilhete para Raquel com o código do cofre onde guardava os documentos pessoais de Marco Aurélio. Raquel pegou o papel, guardou na bolsa e se dirigiu ao quarto para descansar. Maria de Fátima, que havia escutado a conversa sem ser notada, viu ali uma oportunidade rara. Quando Raquel saiu para ajudar na recepção, Fátima entrou no quarto, localizou a bolsa da mãe e vasculhou com precisão. Encontrou o bilhete, memorizou o número e o recolocou exatamente como estava. Horas depois, com todos distraídos durante o jantar, ela subiu discretamente as escadas. Usou o código para abrir o cofre e, em poucos segundos, encontrou a pasta com os documentos de Marco Aurélio. Ali estavam contratos, registros bancários e informações pessoais valiosas. Maria de Fátima fotografou tudo com o próprio celular, devolveu o material com cuidado e saiu dali com a sensação de que estava um passo à frente, sempre. Na mesma noite, Dalva procurou Poliana na cozinha da casa de Raquel e fez um convite que surpreendeu a jovem. Tem um almoço da minha família domingo. Uma reunião simples, mas quero muito que você vá comigo. Poliana ficou sem palavras. Eu? Você tem certeza? Claro. Você é importante para mim. Poliana. Quero te apresentar como alguém da casa. O gesto de Dalva emocionou Poliana, que não estava acostumada a esse tipo de acolhimento familiar. Obrigada, Dalva. Vai ser uma honra. As duas sorriram e se abraçaram. Na manhã seguinte, Maria de Fátima estava de volta a TCA, onde se encontrou com Marco Aurélio para entregar o que havia conseguido. Os dois marcaram num restaurante discreto perto da orla. Aqui está tudo, disse ela, colocando o celular sobre a mesa com os arquivos abertos. Você pode usar isso como quiser. Ele examinou as imagens com atenção, satisfeito. Muito bem, Maria de Fátima. Muito bem. Lembre-se do nosso acordo, disse ela, olhando nos olhos. Eu me lembro de tudo, respondeu Marco Aurélio, com um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. Enquanto isso, Raquel começava a desconfiar que Maria de Fátima estivesse envolvida em algo maior. Desde o jantar em que ela soltou que estava com Afonso, a mãe percebeu uma inquietação nos olhos da filha. Raquel comentou com Poliana. Essa menina está tramando alguma coisa, eu sei. Mas ainda não sei o que. Poliana tentou amenizar. Pode ser só coisa da sua cabeça, dona Raquel. Mas Raquel balançou a cabeça. Não, Poliana. Eu conheço a minha filha. Quando ela está quieta demais, é porque tem algo escondido. No escritório da Tomorrow, Solange se reunia com Renato para tratar das demandas do cargo interino. Ele ainda se recuperava fisicamente, mas sua mente já estava voltada para o trabalho. Você tem feito um ótimo trabalho. Se continuar assim, nem vou querer voltar, brincou ele. Solange riu. Ah, Renato, não exagera.
Estou só tentando manter a ordem. E está conseguindo. O clima entre eles seguia próximo, mais íntimo a cada dia, algo que não passou despercebido por Sardinha, que observava de longe, franzindo a testa. À noite, Heleninha comentou com Celina sobre a situação de Bartolomeu. Renato está pensando em entrevistá-lo. Celina, surpresa, respondeu: sério? Depois de tudo? Foi ideia minha, admitiu Heleninha. Não acho justo julgar o Barto por algo que ele já pagou. Celina assentiu. Se ele tiver mudado, pode ser uma chance. No final do dia, Maria de Fátima retornou à pousada com a sensação de dever cumprido. Deitada na cama, releu as mensagens trocadas com Marco Aurélio e sorriu. Sabia que agora estava em posição de poder, e não pretendia desperdiçar isso. Raquel, no entanto, olhava para o quarto da filha com preocupação crescente. Algo lhe dizia que os próximos dias trariam revelações importantes, e que ela precisaria estar forte para enfrentá-las. Quinta-feira, 19 de junho. Leila entrou no escritório de Marco Aurélio para entregar alguns documentos quando parou abruptamente diante de uma cena que a deixou desconcertada. Maria de Fátima estava sentada em uma das poltronas, mexendo no computador do executivo, com uma naturalidade que não combinava com a rotina do lugar. Leila arregalou os olhos, tentando entender o que aquela presença significava ali. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, com a voz firme, tentando disfarçar a surpresa. Maria de Fátima levantou o olhar e sorriu, aquela expressão que sempre parecia esconder algo mais. "Vim ajudar o Marco Aurélio com os documentos importantes." Ele pediu. Leila, desconfiada, não se convenceu tão facilmente, mas deixou a pergunta no ar e saiu, sentindo uma pontada de incômodo. Enquanto isso, na casa de Odete, o clima estava tenso. Walter recebeu uma ligação inesperada enquanto conversava com a mãe. Seu rosto mudou rapidamente. Um traço de preocupação surgiu no olhar. Ele tentou disfarçar diante de Odete, que, perspicaz como sempre, percebeu o incômodo. "Está tudo bem, Walter?" perguntou, com um sorriso que tentava ser tranquilizador, mas que denunciava sua suspeita. Ele deu de ombros e respondeu com voz firme, embora com leve tremor. "Sim, mãe. Só um assunto de trabalho. Nada para se preocupar." Odete não acreditou, mas resolveu não pressionar naquele momento. Sabia que algo estava acontecendo, e não demoraria para descobrir. Em outro ponto da cidade, Celina compartilhava sua preocupação com Afonso. "Estou muito preocupada com a Heleninha. Ela está muito fragilizada desde que Renato teve aquele problema de saúde", confessou, a voz carregada de emoção. Afonso assentiu, sentindo a mesma angústia. "Heleninha é forte, mas precisa de apoio. Temos que estar ao lado dela." Celina concordou, pensando também no futuro. Queria que tudo se estabilizasse, especialmente porque a vida dela estava prestes a ganhar novos desafios. Não muito longe dali, Odete aproveitou uma conversa com Celina para lançar uma insinuação que, para ela, era mais um golpe estratégico. "Você acha mesmo que vai conseguir viajar com Esteban?" perguntou, com um sorriso insinuante, cruzando os braços. Celina olhou, surpresa, e respondeu com certa cautela. "Por que diz isso?" Odete deu de ombros, fingindo desinteresse. "Ah, só acho que algumas coisas podem não sair como planejado. Você deveria estar preparada para isso." Celina percebeu o tom ameaçador por trás da fala e apertou os lábios. Sabia que Odete nunca jogava limpo. Na casa de Dona Lu, o clima era de ansiedade. Ela conversava com Laís sobre o passeio de barco que havia planejado para a jovem, uma maneira de celebrar os últimos dias antes de algumas mudanças. "Cuide-se, Laís. O mar é lindo, mas pode ser traiçoeiro. Não quero notícias ruins", disse, com um olhar preocupado. Laís sorriu, querendo tranquilizar a avó. "Pode deixar, vovó. Vou aproveitar cada minuto." Mas a preocupação de Dona Lu não diminuía, especialmente depois que recebeu algumas notícias desconexas. Pouco tempo depois, Dona Lu ligou para Raquel com uma voz trêmula. "Raquel, querida, Laís desapareceu. Não atende mais o telefone, não voltou do passeio." Raquel sentiu o coração apertar. "Como assim, Dona Lu? Você tem certeza?" "Sim, não consigo contato. Já avisei a polícia, mas queria que você soubesse primeiro." O silêncio do outro lado da linha foi pesado, e Raquel percebeu que algo muito grave estava acontecendo. Enquanto isso, Odete tomava uma decisão que mostrava seu lado estratégico, e ao mesmo tempo, seu lado humano,
ou ao menos uma tentativa dele. Walter havia contado que seu pai estava internado em uma clínica de repouso e que a situação financeira era delicada. Sem hesitar, Odete se dispôs a arcar com os custos do tratamento, um gesto que, para muitos, soaria generoso, mas que ela usava para garantir uma aliança mais sólida com o filho. Não se preocupe, Walter. Vou cuidar disso, disse Odete, com aquele olhar firme que raramente deixava dúvidas. Walter, aliviado, agradeceu, mas sabia que aquela ajuda vinha com um preço. No Rio de Janeiro, Marco Aurélio recebeu a notícia do desaparecimento de Laís e agiu imediatamente. Pegou Sarita, a pequena menina que havia começado a amar como filha, e partiu rumo à cidade. Durante a viagem, sua mente não parava de trabalhar, pensando em estratégias para encontrar Laís e garantir que Sarita ficasse protegida de qualquer problema. Sarita, vamos ficar só nós dois por um tempo, disse com voz firme, enquanto acariciava os cabelos da menina. Vou cuidar de você. Prometo. No fundo, uma mistura de esperança e medo tomava conta dele. Já no Rio, ao chegar em casa, Marco Aurélio foi direto encontrar Leila para reforçar sua decisão. Sarita não vai mais sair da minha casa, afirmou, com autoridade. Leila o olhou, preocupada, mas também entendendo a força da determinação dele. Você sabe que ela precisa de nós. Não pode ser só você. Ele assentiu, mas deixou claro. Vou fazer o que for necessário para protegê-la. Leila sabia que, ao lado de Marco Aurélio, aquela batalha seria dura, mas que ele não recuaria facilmente. No meio de tudo isso, Maria de Fátima continuava sua escalada silenciosa. Sabia que a ausência de Laís criava um vazio que poderia ser preenchido com suas próprias intenções. Seu olhar era calculista, sempre atento a oportunidades para se fortalecer. A chegada de Sarita ao Rio significava uma chance para se aproximar ainda mais de Marco Aurélio, mas também exigia cuidado para não deixar rastros. Odete, por sua vez, observava cada movimento com atenção. A ausência de Laís dava a ela um novo espaço para atuar e influenciar as decisões ao redor de Sarita. Com Walter em seus braços e a promessa de ajudar seu pai, ela sentia que estava cada vez mais próxima do poder que desejava. Em casa, Raquel mal dormia. A notícia do desaparecimento da filha a deixava em estado de alerta constante. Passava horas no telefone com a polícia, telefonava para hospitais e delegacias, tentando encontrar qualquer pista. A sensação de impotência a consumia, mas ela não estava disposta a desistir. Laís, minha filha, onde você está? Sussurrava, com os olhos marejados. Dalva, que havia sido recusada por Poliana para acompanhá-la ao casamento, também sentia o peso das decisões pessoais. A ausência da amiga no evento a deixava magoada, mas ela sabia que não podia forçar nada. Poliana precisava de espaço, e Dalva respeitava isso, mesmo com o coração apertado. Na Tomorrow, Renato seguia firme no processo de recuperação, mas sua mente estava longe de descansar. A notícia do desaparecimento de Laís chegou até ele, aumentando o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Sabia que precisava apoiar todos ao seu redor, especialmente aqueles que dependiam dele para seguir em frente. Em meio a esses acontecimentos, a cidade parecia respirar uma tensão crescente. Cada personagem estava preso em sua própria trama de desejos, segredos e urgências, sem saber que um fio invisível os unia naquela teia complicada. Sexta-feira, 20 de junho. O sol da manhã mal havia iluminado a cidade quando Marco Aurélio decidiu que era hora de dar um passo decisivo. Ele havia conversado longamente com Leila nos últimos dias, e sua decisão estava tomada. Com firmeza, mandou um recado. Leila, preciso que você e o Bruno se mudem para minha casa. Quero vocês perto de mim a partir de agora. Leila, surpresa, sentiu um misto de alívio e apreensão. Aquele convite significava proteção, mas também uma cadeia de obrigações e conflitos que não podia evitar. Mas, Marco Aurélio, começou, hesitando. Não há mais tempo para dúvidas. Precisamos agir rápido para proteger Sarita e garantir que nada fuja do nosso controle. Bruno, que estava próximo, esboçou um sorriso nervoso. A mudança seria uma grande alteração para ele, longe da vida que conhecia. Ainda assim, confiava em Leila e sabia que aquele era um movimento necessário. Enquanto os preparativos para a mudança aconteciam, em outro lugar, Odete tramava silenciosamente para impedir que Celina viajasse com Esteban. Ela sabia que aquele era o momento de agir com astúcia, e não hesitou em recorrer à filha mais velha. Em um encontro discreto no café da cidade, Odete lançou seu pedido. Maria de Fátima, preciso da sua ajuda para que a Celina não consiga sair do país.
Maria de Fátima levantou a sobrancelha, intrigada, e perguntou: o que exatamente você quer que eu faça? Odete sorriu com aquele olhar de quem sabe muito bem o que quer. Só siga meu plano. Vai dar tudo certo. Confie em mim. Maria de Fátima, sempre calculista, concordou com um aceno de cabeça. Ela sabia que ajudar Odete naquele momento fortaleceria ainda mais sua posição. Em poucos dias, Leila e Bruno haviam instalado suas coisas na casa de Marco Aurélio. O ambiente era diferente, mais formal e cheio de regras que precisavam ser seguidas. Bruno, acostumado a uma rotina tranquila, sentia o peso da mudança, e Ivan, seu amigo de longa data, não demorou a perceber. Bruno, você tem certeza disso? Perguntou Ivan durante um café. Essa mudança pode te afastar de muita coisa. Bruno suspirou, olhando para longe. Eu sei, Ivan. Mas é o que preciso fazer agora. Estar perto do Marco Aurélio é estar perto de Sarita, e isso é o que importa. Ivan assentiu, preocupado, mas respeitou a decisão do amigo. Enquanto isso, Laís estava à beira do desespero. Ela tinha conseguido contato com Marco Aurélio, exigindo que ele lhe devolvesse Sarita imediatamente. Você não pode simplesmente tomar minha filha. Gritava, a voz embargada pela angústia. Marco Aurélio, com calma, tentou explicar a situação, mas Laís não se deu por satisfeita. Ao chegar à casa dele para buscar os documentos da criança, encontrou os papéis sumidos. Cadê os documentos da Sarita? Perguntou, a voz quase um sussurro desesperado. Não sei, respondeu Marco Aurélio, desconcertado. Vou procurar. Prometo que você terá tudo. Laís sentiu o chão faltar. Sem os documentos, o caminho para reaver a guarda ficava mais difícil, e a sensação de impotência crescia a cada minuto. Enquanto essa tensão tomava conta de Laís, Eugênio tentou acalmar Celina para que ela aceitasse o convite de Esteban para um jantar, sugerindo que deixasse Heleninha em casa para descansar. Celina, vai ser apenas uma noite. Heleninha precisa de você descansada, e um jantar não vai tirar isso. Mas Celina estava longe de estar tranquila. Naquele momento, descobriu que Heleninha havia se trancado no quarto e não resistir à bebida que a afligia desde o início da crise. Não, sussurrou Celina, correndo para o quarto. Ao abrir a porta, viu Heleninha caída na cama, os olhos marejados e o corpo frágil. O desespero tomou conta dela, e as lágrimas começaram a escorrer. Heleninha, por que você fez isso? Eu precisava de você forte. Lamentou, abraçando a filha com força. Do lado de fora, Odete, ao saber do que acontecerá, sentiu um frio na espinha, mas também um certo prazer sombrio. Seu plano para impedir a viagem de Celina estava dando certo, e isso a deixava satisfeita. É assim que tem que ser, murmurou para si mesma, satisfeita. Nada deve sair como eles planejam. Ela sabia que aquela era apenas a primeira de muitas batalhas que ainda enfrentaria, mas sentia-se mais poderosa a cada passo. Na casa de Marco Aurélio, a convivência de Leila e Bruno começava a mostrar seus desafios. A rigidez do executivo contrastava com a leveza do casal, mas eles sabiam que estavam ali para se proteger. As noites eram longas, cheias de planos, conversas baixas e a certeza de que a qualquer momento algo poderia acontecer. Temos que estar prontos, dizia Leila, apertando a mão de Bruno. Não podemos vacilar. Bruno concordava, mas no fundo desejava que a paz pudesse chegar um pouco mais cedo. Ivan, por sua vez, mantinha-se vigilante. Sabia que o mundo ao redor estava carregado de riscos, e que as pessoas que amava estavam cada vez mais envolvidas em jogos perigosos. Sua preocupação com Bruno era constante, e sempre tentava puxá-lo para fora da tensão. Vamos dar um tempo, Bruno. Respirar um pouco. Isso tudo vai passar. Mas Bruno, com o olhar fixo no futuro, respondia apenas com um aceno. Enquanto isso, Laís continuava a lutar pela filha. A falta dos documentos não a fazia desistir, e ela buscava ajuda em todos os lugares que podia, entre advogados, amigos e conhecidos. Sabia que, para recuperar Sarita, precisaria estar forte e determinada, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra ela. No jantar de Esteban, a ausência de Celina foi sentida. Ele notou a cadeira vazia e percebeu que algo não estava certo. O convite foi um gesto para aliviar tensões, mas sem a presença dela, parecia vazio e sem sentido. Talvez ela precise de mais tempo, comentou com Eugênio, que concordou silenciosamente. A preocupação pairava no ar, mesmo entre aqueles que tentavam aparentar normalidade. No quarto onde Heleninha se recuperava, Celina permaneceu ao lado da filha,
prometendo que cuidaria dela e que tudo ficaria bem. O momento era de vulnerabilidade, mas também de fortalecimento entre mãe e filha, que precisavam mais do que nunca uma da outra. Odete, do seu lado, seguia observando, calculando seus próximos passos. A guerra pelo controle, pela guarda, pela influência, estava só começando. E ela não pretendia perder. Sábado, 21 de junho. O sol da manhã mal havia iluminado a cidade quando Marco Aurélio decidiu que era hora de dar um passo decisivo. Ele havia conversado longamente com Leila nos últimos dias, e sua decisão estava tomada. Com firmeza, mandou um recado. Leila, preciso que você e o Bruno se mudem para minha casa. Quero vocês perto de mim a partir de agora. Leila, surpresa, sentiu um misto de alívio e apreensão. Aquele convite significava proteção, mas também uma cadeia de obrigações e conflitos que não podia evitar. Mas, Marco Aurélio, começou, hesitando. Não há mais tempo para dúvidas. Precisamos agir rápido para proteger Sarita e garantir que nada fuja do nosso controle. Bruno, que estava próximo, esboçou um sorriso nervoso. A mudança seria uma grande alteração para ele, longe da vida que conhecia. Ainda assim, confiava em Leila e sabia que aquele era um movimento necessário. Enquanto os preparativos para a mudança aconteciam, em outro lugar, Odete tramava silenciosamente para impedir que Celina viajasse com Esteban. Ela sabia que aquele era o momento de agir com astúcia, e não hesitou em recorrer à filha mais velha. Em um encontro discreto no café da cidade, Odete lançou seu pedido. Maria de Fátima, preciso da sua ajuda para que a Celina não consiga sair do país. Maria de Fátima levantou a sobrancelha, intrigada, e perguntou: o que exatamente você quer que eu faça? Odete sorriu com aquele olhar de quem sabe muito bem o que quer. Só siga meu plano. Vai dar tudo certo. Confie em mim. Maria de Fátima, sempre calculista, concordou com um aceno de cabeça. Ela sabia que ajudar Odete naquele momento fortaleceria ainda mais sua posição. Em poucos dias, Leila e Bruno haviam instalado suas coisas na casa de Marco Aurélio. O ambiente era diferente, mais formal e cheio de regras que precisavam ser seguidas. Bruno, acostumado a uma rotina tranquila, sentia o peso da mudança, e Ivan, seu amigo de longa data, não demorou a perceber. Bruno, você tem certeza disso? Perguntou Ivan durante um café. Essa mudança pode te afastar de muita coisa. Bruno suspirou, olhando para longe. Eu sei, Ivan. Mas é o que preciso fazer agora. Estar perto do Marco Aurélio é estar perto de Sarita, e isso é o que importa. Ivan assentiu, preocupado, mas respeitou a decisão do amigo. Enquanto isso, Laís estava à beira do desespero. Ela tinha conseguido contato com Marco Aurélio, exigindo que ele lhe devolvesse Sarita imediatamente. Você não pode simplesmente tomar minha filha. Gritava, a voz embargada pela angústia. Marco Aurélio, com calma, tentou explicar a situação, mas Laís não se deu por satisfeita. Ao chegar à casa dele para buscar os documentos da criança, encontrou os papéis sumidos. Cadê os documentos da Sarita? Perguntou, a voz quase um sussurro desesperado. Não sei, respondeu Marco Aurélio, desconcertado. Vou procurar. Prometo que você terá tudo. Laís sentiu o chão faltar. Sem os documentos, o caminho para reaver a guarda ficava mais difícil, e a sensação de impotência crescia a cada minuto. Enquanto essa tensão tomava conta de Laís, Eugênio tentou acalmar Celina para que ela aceitasse o convite de Esteban para um jantar, sugerindo que deixasse Heleninha em casa para descansar. Celina, vai ser apenas uma noite. Heleninha precisa de você descansada, e um jantar não vai tirar isso. Mas Celina estava longe de estar tranquila. Naquele momento, descobriu que Heleninha havia se trancado no quarto e não resistir à bebida que a afligia desde o início da crise. Não! Sussurrou Celina, correndo para o quarto. Ao abrir a porta, viu Heleninha caída na cama, os olhos marejados e o corpo frágil. O desespero tomou conta dela, e as lágrimas começaram a escorrer. Heleninha, por que você fez isso? Eu precisava de você forte. Lamentou, abraçando a filha com força. Do lado de fora, Odete, ao saber do que acontecerá, sentiu um frio na espinha, mas também um certo prazer sombrio. Seu plano para impedir a viagem de Celina estava dando certo, e isso a deixava satisfeita. É assim que tem que ser, murmurou para si mesma, satisfeita. Nada deve sair como eles planejam. Ela sabia que aquela era apenas a primeira de muitas batalhas que ainda enfrentaria, mas sentia-se mais poderosa a cada passo. Na casa de Marco Aurélio,
A convivência de Leila e Bruno começava a mostrar seus desafios. A rigidez do executivo contrastava com a leveza do casal, mas eles sabiam que estavam ali para se proteger. As noites eram longas, cheias de planos, conversas baixas e a certeza de que a qualquer momento algo poderia acontecer. Temos que estar prontos, dizia Leila, apertando a mão de Bruno. Não podemos vacilar. Bruno concordava, mas no fundo desejava que a paz pudesse chegar um pouco mais cedo. Ivan, por sua vez, mantinha-se vigilante. Sabia que o mundo ao redor estava carregado de riscos, e que as pessoas que amava estavam cada vez mais envolvidas em jogos perigosos. Sua preocupação com Bruno era constante, e sempre tentava puxá-lo para fora da tensão. Vamos dar um tempo, Bruno. Respirar um pouco. Isso tudo vai passar. Mas Bruno, com o olhar fixo no futuro, respondia apenas com um aceno. Enquanto isso, Laís continuava a lutar pela filha. A falta dos documentos não a fazia desistir, e ela buscava ajuda em todos os lugares que podia, entre advogados, amigos e conhecidos. Sabia que, para recuperar Sarita, precisaria estar forte e determinada, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra ela. No jantar de Esteban, a ausência de Celina foi sentida. Ele notou a cadeira vazia e percebeu que algo não estava certo. O convite foi um gesto para aliviar tensões, mas sem a presença dela, parecia vazio e sem sentido. Talvez ela precise de mais tempo, comentou com Eugênio, que concordou silenciosamente. A preocupação pairava no ar, mesmo entre aqueles que tentavam aparentar normalidade. No quarto onde Heleninha se recuperava, Celina permaneceu ao lado da filha, prometendo que cuidaria dela e que tudo ficaria bem. O momento era de vulnerabilidade, mas também de fortalecimento entre mãe e filha, que precisavam mais do que nunca uma da outra. Odete, do seu lado, seguia observando, calculando seus próximos passos. A guerra pelo controle, pela guarda, pela influência, estava só começando. E ela não pretendia perder. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.